Estamos iniciando com vocês uma nova lição aqui no Discipulado, onde você pode estar crescendo em nome do Senhor Jesus. Durante essas ministrações, eu vou estar ministrando para vocês a lição do Discipulado do segundo ciclo, um texto que foi escrito pelo pastor Marcelo de Oliveira sobre o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Essa lição ficou de excelência para o nosso crescimento em Jesus. E eu espero muito que o Senhor possa estar ministrando ao teu coração, você que é um verdadeiro discipulador em Cristo. A lição de número 1 trabalha então sobre o seguinte argumento: o que é crer? Para você iniciar bem a tua aula, você que está trabalhando no discipulado dinâmico junto com os teus alunos na escola bíblica dominical da sua igreja ou em outro culto ou um pequeno grupo, é importante você valorizar as passagens bíblicas que a própria lição já traz para a gente. Em primeiro lugar, você precisa trazer a meditação. Faça a leitura da meditação com os teus alunos, que está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Também apresente o texto bíblico base, que se localiza então em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 6, junto com os teus alunos, trabalhando todos esses versículos em sala de aula para o teu crescimento em Jesus. Essa lição ficou uma lição de excelência para o nosso crescimento, para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui, eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando, aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e você encontra todo o nosso material, trabalhando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado também da Escola Bíblica Dominical das lições da CPAD. Eu posto essas lições sempre nas plataformas do YouTube, Spotify e o próprio TikTok, onde você pode conhecer esse material, crescer e avançar em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que você se torne um discípulo. Hoje nós vamos estudar juntos sobre esse tema, o que é crer. Essa é a lição de número 1. Vamos tentar trabalhar juntos hoje sobre esse tema, o que é crer, conceituando com você a fé conforme as Escrituras. Também vamos trabalhar alguns aspectos sobre a fé, a nossa fé em Jesus. E nós vamos explicar para você que a fé em Cristo concede então grandes vitórias. Na aula de hoje eu vou tentar compartilhar com você a necessidade de permanecermos firmes em Jesus, crendo em Deus, confessando então a nossa fé no Cristo. Então, acreditar em Jesus, crer em Jesus pela fé, faz parte da nossa caminhada cristã, da nossa experiência espiritual. Você que é um novo convertido, que está me ouvindo, que me assiste também, é importante que você tenha em mente que ter uma vida com Jesus é a melhor coisa que possa lhe acontecer, que pode lhe acontecer. Ter uma vida com Jesus é um presente do céu, e isso é dado mediante a fé. Você, para obter a salvação, não teve que pagar nenhum preço, porque ela é dada pela graça de Deus, de graça. Nós só precisamos apenas crer e confiar. Então, creia em Jesus. Será que você tem acreditado no poder de Deus? Acreditado na salvação pela fé? Acreditado exatamente nessa crença que Jesus está vivo? Eu creio nisso. Ele está vivo e continua vivo. E diante dessa questão, eu quero trabalhar com você, em primeiro lugar, como primeiro ponto, sobre o seguinte argumento, que crer é também confiar. Você já parou para pensar que crer em Jesus é também confiar em Jesus? Para pensar sobre isso. Crer em Jesus é também confiar em Jesus. Aqueles que são chamados para o discipulado de Jesus são chamados para crer em Jesus, confiar em Jesus. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, foi chamado para crer e confiar em Jesus. Confiar nas tuas atitudes, servindo a Cristo, crendo que essas atitudes agora refletem a glória de Deus. Confiar então em Cristo, servindo a Deus, para que as suas atitudes deem frutos para a glória de Deus. Mas nós precisamos esclarecer isso com você. Em primeiro lugar, ainda nesse primeiro ponto, como primeiro subtópico, nós precisamos destacar sobre esse conceito
Será que nós confiamos cegamente? Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, que se torna crente, servo de Deus, evangélico, servindo a Deus de todo o seu coração, ele crê em Deus pela fé. A nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé palpável. É uma fé racional também. Nós acreditamos em Cristo por meio da palavra de Deus. É importante entender que nesse mundo tecnológico ao qual nós estamos inseridos, nós precisamos sim crer em Deus, crer na palavra de Deus, acreditar em Jesus. Nós não seguimos a Jesus cegamente, mas nós cremos num Jesus que está vivo, que ouve a nossa oração, que atende você, que caminha com você, que está do teu lado diante também das tuas aflições. Ele sinaliza a sua vivência conosco. Ele sinaliza exatamente o seu poder no seio da igreja. Nós, como servos de Cristo, acreditamos muito bem que Deus em Cristo se revela a nós em nosso coração. Mas nós vivemos em um período, em um tempo, em que tudo é questionado, em que tudo está sendo relativizado, em que cada pessoa procura demonstrar uma verdade, e a minha verdade é diferente da do outro. Mas nós em Cristo acreditamos apenas em uma única verdade, em um único caminho. Esse caminho é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho. Nós, seres humanos, precisamos aprender muito bem que a conquista de acreditar em Deus pela fé, isso é dado mediante a graça de Deus a nós. E que essa graça também transborde no teu coração, transborde também em você. Nós somos questionados diante da ciência, porque a ciência procura demonstrar que a fé ela não é palpável. Só que nós precisamos entender que nós estamos inseridos também em um mundo espiritual. E no lado espiritual, o acesso só é dado mediante a fé em Deus. É claro que aquele que acredita em Jesus, mediante a fé, tem provas físicas, provas palpáveis a respeito exatamente da existência de Jesus, do nascimento do Cristo, datações que foram comprovadas na história. Também argumentos sobre a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é comprovado diante de diversos aspectos, que diversas pesquisas também que foram feitas por vários cientistas e pesquisadores que chegam à conclusão que realmente Jesus veio a essa terra e marcou toda a história. A nossa história está sendo dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, pelo tamanho do impacto que Cristo causou na humanidade. Pela fé, nós acreditamos exatamente na existência de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Existe um texto do Alistair McGrath bem interessante a respeito de não ter fé suficiente para ser um ateu. Porque o ateu ele acredita naquilo que não existe, mas nós acreditamos naquilo que existe e professamos essa existência. Nós acreditamos no Deus eterno, que é Salvador e ao mesmo tempo é Criador de todas as coisas, conforme a palavra de Deus. A Escritura nos dá base também para a nossa fé. Então a nossa fé se torna racional pelo fato de acreditarmos na palavra, de crermos na palavra. A palavra de Deus que também já foi provada, testada, questionada e continua de pé, fortalecendo a nossa fé e destacando exatamente que nós cremos na existência do Deus vivo. Então, a nossa fé é uma fé pautada na Escritura, em Jesus, na existência de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, que nos liga agora ao reino espiritual. Foi o que lemos já a início de introdução. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o acesso que nós temos da nossa natureza humana alcançar então o sobrenatural diante do Deus vivo. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, especificando isso para você sobre crer é também confiar, eu quero destacar em segundo lugar que nós precisamos entender em quem confiamos, como segundo subtópico dessa ministração. Hoje nós estamos estudando sobre o que é crer.
crer é professar a nossa fé. E especialmente agora, no primeiro ponto e segundo subtópico, estamos observando sobre em quem confiamos, em quem acreditamos, no que nós cremos pela fé. Nós acreditamos no Evangelho, na palavra de Deus, na Escritura, na existência do Deus vivo, que é criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez tudo pelo poder da sua palavra, aquele que existe antes do tempo. Nós acreditamos também na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é Senhor, que também é divino, é Deus, tem a mesma essência, ele que nos resgatou na cruz do Calvário. Nós também acreditamos e cremos na pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, é Senhor, habita em nós e opera em nós como Igreja de Cristo. Quando nós observamos a obra de Cristo, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, nós descobrimos muito bem que o Evangelho de Cristo aponta para a salvação em Jesus. Então, em quem nós confiamos? Em quem nós cremos? Nós cremos em Jesus. Nós cremos no Evangelho. O Evangelho que é ensinado de forma clara por servos e servas de Deus que pregam esse Evangelho, que acreditam. Quando nós aprendemos a respeito dessa mensagem de acreditar nesse sacrifício de Cristo, na morte e ressurreição do Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, nós entendemos agora que nós temos um chamado de Deus. Nós temos que exercer essa obra de Deus também em nosso coração. Você que está me ouvindo, você sabia que você foi chamado para crer, acreditar pela fé e obedecer nesse chamado em Cristo Jesus? Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus deixou claro que ele veio para sarar as nossas enfermidades, nos libertar da escravidão do pecado. A Bíblia deixa clara para a gente que nós acreditamos em Jesus porque ele nos resgatou. Ele pagou o alto preço no meu e no teu lugar. Nós merecíamos a crucificação. Você merecia a morte. Mas, pela misericórdia de Deus, ele te deu o livramento. Ele abençoou você. Ele tem prosperado a tua vida, para que você entenda que o seu amor por você é também tremendo. O próprio Deus vivo enviou seu Filho, o próprio Cristo, para morrer no nosso lugar. E nós cremos e acreditamos na obra salvífica de Cristo. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo. Isso está escrito e tem base bíblica em Efésios capítulo 1, versículo 4. Também nos dando a entender que ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos o amor de Deus. Você não merecia o amor de Deus, nem eu. Mas ele nos amou no Calvário. Ele nos amou, morrendo por nós, nos chamando para essa salvação. Então, quando paramos para entender em quem nós acreditamos, em quem nós confiamos, nós, como discípulos de Jesus, confiamos em Jesus e confiamos na concretude do seu amor. Isso é concreto, é palpável e isso dá base também para a nossa fé. Isso dá base para experimentarmos o amor de Deus. O amor de Deus que nos envolve, o amor de Deus que nos abraça, o amor de Deus que nos constrange. Esse amor que te chama para acreditar em Cristo pela fé. Ainda no primeiro ponto, eu estou trabalhando com você sobre crer é confiar, estudando contigo a palavra de Deus hoje no programa Voz da Assembleia de Deus. É claro que também compartilhando essa mesma palavra no meu canal, Janderson Nascimento, e você pode se inscrever no canal e assistir às aulas, porque elas ficam gravadas para você. Ainda aqui eu quero destacar em terceiro lugar, como terceiro subtópico, sobre o seguinte argumento. Por que então nós confiamos? Já que nós acreditamos em Jesus, cremos em Jesus, por que nós devemos agora confiar em Jesus? Você já parou para pensar por que você precisa confiar em Jesus, acreditar em Jesus e crer nesse poder de Jesus sobre a sua vida? É exatamente sobre isso que eu quero provocar você que está me assistindo, me ouvindo, tomando esse café agora, trabalhando, dirigindo. Por que você precisa confiar em Jesus? O motivo de nós confiarmos em Jesus é porque Deus colocou em nós, a partir do novo nascimento, quando você aceita Jesus como seu Salvador,
o Espírito Santo no teu coração. E ele passa a habitar em você. Ele arruma a casa, ele pavimenta o caminho. E ele vai agora te guiando. O Espírito Santo também brota em nós uma fé inabalável em acreditar na presença de Deus no nosso coração. E entendermos que por meio da graça de Deus nós somos salvos. E não somos merecedores dessa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você pode ler esse texto depois. A Escritura nos ensina que a fé é um fundamento de acreditar confiando em Deus. Você, em Cristo, tem orado ao Senhor, buscando a direção de Deus para a tua vida, para o teu coração. E por meio dessa oração, você precisa aprender que é confiando no poder de Jesus que nós obtemos vitórias. Quando nós aprendemos a respeito da promessa de Deus, da graça de Deus, lendo aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós aprendemos exatamente que por meio da fé, os nossos irmãos obteram vitórias no Antigo Testamento. Por meio da fé, várias pessoas que você conhece obteram vitórias sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a falta do emprego, porque Deus em Cristo providenciou para ele uma grande vitória, para ela uma grande vitória e também está providenciando para você. Pela fé, Abraão alcançou o bom testemunho. Observe, pela fé, porque ele confiou. Quando você lê isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 39, você descobre a vitória sendo demonstrada tanto para Abraão, Isaque e Jacó, que confiaram no poder de Deus. Nós precisamos entender que ao longo das Escrituras, a nossa vida ela é pautada de fé em fé. Pela manhã, quando você acorda, você ora ao Senhor pela fé. Quando você vai trabalhar e pede a bênção de Deus sobre a sua vida, você faz isso por causa da fé. É por isso que nós precisamos confiar em Jesus. É Deus que abençoa você. É Deus que providencia o alimento para a tua casa. É Deus que te dá o livramento. E isso tudo nós acreditamos por causa da fé. Nós cremos que os heróis da fé, listados em Hebreus capítulo 11, foram homens e mulheres como eu e você. Gente simples, gente da gente. O diferencial da vida deles era exatamente a fé. Se você também quer ser lembrado como uma pessoa de fé, confie em Jesus. Você serve a Jesus. Você ama a Jesus. Confie em Jesus. Ele tem a resposta certa para você. Ele tem a direção certa para você. É por isso que nós precisamos entender que, reconciliados em Cristo, nós confiamos agora no poder de Cristo para nos guiar. Você sabia que Jesus fala, que Jesus direciona, que Jesus guia? Ele guia você todos os dias quando você ora, porque nós temos a certeza de que Ele está conosco. Ele guia você diante de uma decisão que você precisa tomar. Ele guia você diante de uma escolha. Ele guia você no trabalho. Ele guia você na família. Ele guia a tua casa e guia também os teus filhos. Então creia em Jesus. Esse é o nosso papel e eu espero estar ajudando você nessa ministração de hoje, que essa palavra mova o teu coração para crer e confiar em Jesus. E para você que ligou o teu rádio agora, você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou hoje aqui trazendo um estudo bíblico para você. O tema do estudo de hoje é exatamente sobre crer em Deus, crer na palavra de Deus. Esse é o tema do primeiro estudo da nossa nova série de discipulado para novos convertidos e estamos trabalhando o segundo ciclo da CPAD. Agora, em segundo lugar, para você que está me assistindo pelo canal Janderson Nascimento, para você também que está me ouvindo em casa, eu quero destacar para você que crer também é conhecer. Utilizar a tua fé é também conhecer a respeito de Deus. Crer é conhecer. Acreditar é conhecer. Crer pela fé é conhecer. Conhecer a Deus. Conhecer a Jesus e o Espírito Santo. Isso fala de relacionamento. E todos nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Que você também tenha esse relacionamento pautado em Jesus. E é claro que eu quero detalhar isso com você.
em duas propostas. A primeira delas está no primeiro subtópico, que destaca o seguinte argumento: por intermédio do Espírito Santo, nós conhecemos a Jesus. Nós cremos em Jesus. Glória a Deus por isso. Estudar a Bíblia e crer nela só é possível pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Por quê? Um ateu também estuda a Bíblia. Uma pessoa que não conhece Jesus também lê a Bíblia. Mas a partir do momento em que você estuda a Bíblia e, através da obra do Espírito Santo em nós, acredita que ela é a palavra de Deus e, na realidade, não contém a palavra, porque isso é uma interpretação liberal e nós não somos liberais, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Estando aberta, continua sendo palavra, fechada é palavra. Ela trabalha em nós de forma poderosa pela ação de Deus, movendo o nosso coração. Isso só é possível pela ação extraordinária do Espírito Santo. Nós acreditamos que por intermédio de Jesus, Jesus que é a palavra, habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. O próprio Cristo se revela a nós pela palavra. Jesus, ele é a revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 5. Nós entendemos e conhecemos a revelação do Deus vivo por intermédio da palavra, quando nós estudamos a Escritura, e é isso que eu estou fazendo aqui com você, estudando a Bíblia com você no rádio, compreendendo exatamente que Deus é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus e habitam também em nós. É estudando a Bíblia que nós temos exatamente esse conhecimento que agrada a Deus. Quando nós estudamos as Escrituras, nós temos o privilégio de se aproximar de Deus, de se aproximar de Cristo. E se fala de relacionamento. É por isso que é necessário que você também tenha uma vida devocional com Deus. Não é só orar, mas é também ler a Escritura, é estudar a Escritura. Você sabia que estudando a Escritura você também se aproxima de Deus? Quando nós estudamos as Escrituras, nós conhecemos os Evangelhos. Nós conhecemos então cada livro da Bíblia, encontrando a revelação progressiva que aponta para a salvação em Jesus. É por meio da Escritura que nós sabemos que Deus tem um plano, o plano do reino de Deus. E esse reino de Deus que é dado a nós de forma espiritual, de forma maravilhosa, pela obra de Cristo. Nós somos chamados para crer pela fé. Você que está me ouvindo, me assistindo, também foi chamado para crer em Jesus. E é o Espírito Santo que ilumina a gente. É ele que te orienta. Quando você lê um versículo da Bíblia, quem traz a clareza, mesmo com as ferramentas, você pode utilizar até as ferramentas hermenêuticas, mas quem traz a clareza sobre aquele versículo é o Espírito Santo. É ele que fala com você. Quando a gente está angustiado, conhecendo a nossa angústia, sabendo da nossa necessidade, quando nós dobramos os joelhos e vamos orar e abrimos a Bíblia, o Espírito Santo trabalha em nós. Isso é crer. E quando você acredita que é ele que fala com você e aquela palavra, aquele versículo te direcionou, isso aqui é a iluminação do Espírito Santo sobre você, te guiando para mais perto de Deus. Que Deus em Cristo te ajude a conhecer a graça, o poder, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Ainda, em segundo lugar, eu quero destacar aqui que você pode crer e conhecer por intermédio também da razão. Eu já estive falando sobre a razão, já no primeiro ponto da nossa ministração, mas aqui eu quero ser específico com você. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não acha. Entretanto, muitas pessoas procuram esse sentido de forma errada, equivocada, porque andam por caminhos distantes da fé. Quando nós olhamos agora para a fé, nós entendemos e acreditamos pela fé que o Senhor Jesus é Deus, que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas pelo poder da sua vontade e sua palavra, nós acreditamos nisso pela palavra de Deus, pela Escritura, pelo Logos de Deus. Isso está escrito também lá em João capítulo 1, versículo 1. Esse Deus se revela por intermédio da palavra. E isso aqui nos dá pauta e nos dá concretude sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós cremos como crentes em Jesus. Ou seja, em Jesus agora,
Nós cremos que Deus é a razão da nossa fé. Olha só, em Jesus nós acreditamos que Deus é o fundamento, é a razão da nossa fé. Isso aqui é concreto. Pela fé nós acreditamos no Evangelho. E esse Evangelho agora que se aplica a nós por intermédio da vontade de Deus e que trabalha em nós e em nosso coração. Está escrito em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus é a palavra e essa palavra é Deus. E essa palavra sendo aplicada em nós e reagindo em nosso coração, demonstra então que nós cremos em Deus pela fé. Esse é o motivo da nossa razão. Existem também diversos argumentos teóricos, onde nós podemos destacar para você a importância de crer em Deus pela fé e essa fé fundamentada também na razão. John Stott até escreveu um texto que crer também é pensar, destacando muito bem que nós como cristãos precisamos servir a Deus acreditando em bases sólidas que demonstram que a nossa fé também é palpável, que a nossa fé tem um fundamento agora no Deus vivo, que nos ajuda a acreditar exatamente naquilo que nós servimos, que é a Cristo. Que Deus em Cristo coloque isso também no teu coração. Espero muito estar ajudando você. Você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. E hoje nós estamos estudando uma nova lição sobre as doutrinas bíblicas. Estudando com você sobre o tema hoje, crer e confiar. Especialmente agora, no segundo ponto, nós trabalhamos sobre crer e conhecer. E agora eu quero avançar com você para o terceiro ponto, o último ponto da nossa ministração, que trata também sobre o tema crer é também confessar. Crer é também confessar. E confessar é proferir, é testemunhar. É testemunhar do Cristo na nossa vida, na tua comunidade da fé, na tua roda de convívio também. O primeiro subtópico do nosso terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: declarando a sua confiança às pessoas. Nesse primeiro subtópico, nós vamos destacar a importância, então, do testemunho. Se você acredita em Jesus, se você crê em Jesus pela fé, você precisa agora testemunhar. Como discípulo de Jesus, você precisa declarar às pessoas que você crê. Foi o outro versículo que nós lemos. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos testemunhar a respeito de Jesus. Pois a fé, ela age livremente no teu coração quando você confia no Cristo. E nós precisamos declarar essa confiança a partir da nossa crença da palavra de Deus. Quando você testemunha sobre Jesus no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, diante da sociedade, você então está declarando esse mundo, você está confessando a sua fé. Você precisa confessar a sua fé proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando sobre Jesus. Eu estou aqui no rádio proclamando a minha fé. Eu creio em Jesus. Você também crê? Glorifique a Deus. Nós, então, precisamos testemunhar de Jesus, falando sobre o Cristo, explicando a palavra de Deus, para que as vidas, então, acreditem em Jesus pela fé. Você pode testemunhar de Cristo, confessando a tua fé, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, cantando um hino, trabalhando no teu dia a dia. Nós precisamos confessar diante dos homens para testemunhar da glória de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 32, sobre o privilégio daquele que testemunha Jesus diante de todos os homens. Ele é louvado. Ele é apresentado pelo próprio Cristo, mas aquele que se envergonha da sua fé, que esconde a sua fé, infelizmente não é honrado pelo Senhor. Nós precisamos ter uma fé convicta, uma fé de acreditar e confessar o Cristo onde nós estivermos, como discípulos de Jesus. Ainda em segundo lugar, eu quero destacar com você outro argumento. Nós precisamos confessar Jesus e acreditar nele pela fé, na linguagem da igreja e também no mundo. A igreja de Cristo é um local diferente. Aquele que aceita Jesus também precisa ser diferente. O linguajar do cristão é diferente. O cristão já é conhecido como a paz do Senhor Jesus. Alguns até utilizam o termo paz e graça.
Outros já dizem a paz de Deus. Nós somos chamados para testemunhar sobre Jesus. O cristão é diferente na linguagem, no comportamento, porque ele age de forma honesta. Ele honra a Cristo, ele compra e paga, ele é fiel ao Senhor. Se você não está fazendo isso, está na hora de você rever aí sobre o teu caminho. Está na hora de você colocar a tua vida na direção de Deus. Na boca do crente não existe o palavrão. Na boca do crente não é utilizado aqui palavras torpes. Na boca do cristão é sim um local de manancial, de exercer exatamente o testemunho de Cristo. O cristão é conhecido pela glorificação do Senhor, pela exaltação de Deus. Ele é educado, ele é honrado, ela é honrada, porque testemunha da glória de Cristo e propaga o reino de Deus. Isso é diferente na vida do crente. Você que é novo convertido, que tem uma dificuldade ainda não foi liberto das gírias desse mundo, do palavreado torpe, você precisa pedir a direção de Deus para te ajudar agora a ter um novo linguajar, um linguajar de servo fiel, um linguajar que honre a Cristo. Você pode honrar ao Senhor na igreja local, dando a paz do Senhor, ao mesmo tempo lendo o versículo, testemunhando a linguagem social, corporal também que honre a Cristo. Você pode honrar ao Senhor com a maneira de vestir também, porque o crente, ele veste diferente. O crente é conhecido por suas vestimentas, sabia? Isso é interessante, porque isso demonstra a nossa diferença do mundo. Aquele que está no mundo, ele anda pela visão do mundo, mas aquele que está em Cristo, ele anda pela visão de Cristo. O seu comportamento é totalmente diferente, tanto na igreja como também no mundo, até mesmo no trabalho. Ele é conhecido porque a luz de Cristo brilha nele, brilha nela, pelo seu linguajar e pela forma de comportar-se diante das pessoas. As pessoas já observam e percebem que é diferente. Então, crer é exatamente exercer esse testemunho na nossa linguagem, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento também. Deixa o Espírito Santo moldar você. E em último lugar, eu quero destacar com você que nós podemos então confessar e crer, destacando exatamente essa fé que nós exercemos, também através das nossas ações e atitudes. Como terceiro subtópico, eu quero mostrar para você que nós podemos testemunhar Jesus através das nossas ações e atitudes. Não há nada mais poderoso na vida do discípulo, na vida do crente, do que o testemunho. Infelizmente, tem muitas pessoas que escandalizam o Evangelho, que não testemunham de Cristo, que envergonham a causa de Cristo. Mas você que está me ouvindo, me assistindo, você precisa ser discípulo de Jesus e testemunhar Jesus. É por isso que toda terça eu estou aqui com você, testemunhando Jesus, compartilhando Jesus. Nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos testemunhar Jesus em todas as nossas atitudes. Na rede social, nós precisamos também testemunhar Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho de casa em casa, mas ao mesmo tempo com o nosso testemunho, falando de Cristo, exercendo exatamente esse ministério pela fé que nós exercemos. Nós precisamos pregar Jesus com a nossa vida, com as nossas atitudes, ajudando o outro em amor, em misericórdia, em graça. Esse é o verdadeiro testemunho. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não dão ouvidos a isso. Mas você precisa dar ouvido sim e acreditar em Cristo pela fé. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus a partir do momento que nós exercermos o amor de Deus, a graça de Deus e o testemunho de Cristo em cada ação que fazemos. Cada ação conta. É no trabalho, em casa, na faculdade, em tudo que fazemos, tudo deve refletir a glória de Deus. E eu espero que essa palavra de hoje possa ter edificado você. Hoje nós aprendemos sobre esse tema tão especial aqui, o tema que nós estamos trabalhando sobre o que é crer. Aprendemos hoje de forma especial sobre crer e confiar. Aprendemos também que crer também é conhecer. E além do que, estudamos hoje que crer também é exatamente confessar, ao mesmo tempo testemunhando sobre Jesus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.